Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Com muita alegria, mais uma vez, estou para transmitir a você uma palavra da parte do Senhor, nosso Deus. E convido você a meditar comigo no livro de Jó, capítulo 22, e o versículo de número 21. E o texto diz: Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Queridos, aqui nós vemos os amigos de Jó interrogando e também ao mesmo tempo de interrogar a Deus acerca do seu sofrimento, agora tentam eles, de uma certa forma, aconselhar Jó a buscar a Deus, pois em seu entendimento, entendiam que Jó estava em falha, em erro diante de Deus. E nós vemos aqui ele fazendo um redarguamento a Jó. E ele então diz: Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Porque eles entendiam, pela meditação da lei de Deus, pelos estatutos deixados pelos santos homens de Deus, que agora eles entendiam que por razão da obediência à lei de Deus, os mandamentos de Deus, então não havia brecha, não havia guarida para nenhum tipo de maldição ou de sofrimento da forma tal como Jó havia passado. Por isso então eles dizem que obediência à palavra diz: une-te a Deus, porque se tu procurar uma vida de intimidade com Deus, se tu procurar uma vida de comunhão com Deus, te sobrevirá o bem, porque na hora em que tu entra em comunhão com Deus, a parede que cria inimizade entre tu e Deus, que é o pecado, será quebrada e tu vais passar a ter paz com Deus. E se tu tem paz com Deus, então sobrevirá sobre ti todo o bem, toda a sorte de bênção. Deus cumprirá na tua vida as promessas de vitória. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. E no livro do profeta Ezequiel, nós vamos ler no capítulo de número 18, e o versículo de número 30 ao versículo de número 32. E então a profecia diz assim, Ezequiel 18, verso 30: Porquanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, e não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criando em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre. Mas assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos, pois, e vivereis, ou viveis, como está em sua tradução. Nós vemos aqui o profeta sendo usado por Deus e despertando agora o zelo para Israel. E ele diz: olha, eu tenho porquanto olhado os vossos caminhos, e eu tenho observado as vossas vidas, e é necessário que vocês agora olhem para mim, porque eu vou pesar as obras de cada um, eu vou pesar o caminho de cada um, o rumo de vida que vocês têm tomado ou têm praticado, e eu vou dar a cada um segundo a medida dos seus caminhos. Era o que os amigos de Jó diziam: se tu estás em falha, Deus vai te castigar, Deus vai permitir a colheita do mal, da destruição, mas se tu estás em comunhão, não é para te sofrer como estás sofrendo. Nós olhamos hoje quantos, meus amados irmãos, olham para você e lhe julgam, e aí o Senhor Deus olha para você e diz assim: eu quero provar que eu sou Deus. Ergue a tua cabeça e procura cada dia fazer a minha vontade, praticar o bem,
alguém, se tu tens sido alguém que tens observado a lei de Deus e cumprido, guarda a tua fidelidade, porque o Senhor vai passar esse vento e vai te dar vitória. Se você tem sido daqueles que tem fugido, tem desagradado a Deus, tem feito o que não agrada o Senhor, agora é hora de voltar a Deus, converter-se ao Senhor, pedir perdão dos seus pecados, consertar os seus erros e deixar Deus cuidar de você. Na hora em que o zelo de Deus entre em ação, a bênção do Senhor repousará sem dúvida. E aí o Senhor diz: se aquele que desobedece a minha lei, trará sobre ele a morte, mas aquele que obedece e tem paz comigo, viverá. E o Senhor Deus está dizendo para você: quero eu hoje te proteger e te dar vida, e eu quero trazer sobre ti saúde e bênção, e é necessário que tu esteja em comunhão comigo, para que eu tenha liberdade de fazer as minhas obras. Vá comigo no livro do profeta Oséias, e eu convido você no capítulo de número 14 de Oséias, e você vai ler a partir do versículo 1 ao versículo 5, e diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Nós não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalo, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. E diz o Senhor: eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como ao Líbano. Louvado seja Deus. Aqui você vê Deus usando o profeta Oséias e dizendo: é hora de tu te converter a Israel, abandonar a prática do erro, tu que tens te voltado para outros deuses e tem prestado culto a outros deuses. Agora é hora de tu te santificar e ver que o Deus que tu serve é o Deus que cuida do órfão e da viúva, é aquele que socorre o necessitado, é aquele que ama o humilde, é aquele que se deleita naquele que tem vida quebrantada, coração quebrantado. Te converte agora de todo o teu coração a Deus, e o Senhor teu Deus te abençoará, e a palavra dele para ti é: te arrependeste, eu te sararei do teu pecado, sararei da tua perversão, e farei isso com amor, voluntariamente, ou seja, porque eu te amo, porque eu te escolhi, eu te separei. É esta a palavra que Deus dá para você. E ele diz assim: assim serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio dos campos, e espalhará suas raízes como o Líbano. Ele está dizendo: ei, eu vou te abençoar, e vai haver na tua vida uma bênção frondosa, e eu serei para ti como uma chuva que regra, e uma chuva que molha a terra e faz ela produzir, porquanto eu sou para ti como o sereno da noite, e ainda que o inferno se levante, a minha misericórdia estará sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler no capítulo de número 3, verso de número 19. Nós vamos ver aqui o apóstolo dizendo assim: mas, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha sim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Pedro, agora usado por Deus, ele diz assim: olha, é hora de se arrependimento. Se você tomar conselho e ouvir a palavra do Senhor e se arrepender, Deus vai trazer para ti o tempo do refrigério. Toda maldição vai ser tirada da tua vida, todo erro, todo engano vai ser sarado da tua vida, e agora virá para ti um momento de júbilo pela presença de Deus, porque o Senhor vai trazer sobre ti a essência da sua glória, e você vai ver que Deus vai se manifestar para ti na presença do Senhor, e aí você estará se integrando a
a comunhão com Deus, e é dessa forma que Deus quer te alegrar e te dar vitória e fazer você anunciar, porque agora a sua alma vai estar jubilosa e você vai apresentar a Deus sacrifício de louvor. Os seus lábios vão falar das maravilhas de Deus. Vá comigo no livro de Hebreus, no capítulo de número 13, e você lê comigo o versículo 15, e diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Está falando de Jesus. Quando você crer na mensagem de Jesus Cristo e deixa o evangelho do reino tomar conta de você, dominar mente e coração, purificar a sua vida, pautar a sua vida à luz da palavra de Deus, o Senhor vai trazer sobre ti o tempo de paz. A tua alma vai estar em paz, teu espírito vai estar jubiloso, e aí você vai abrir a sua boca para louvar a Deus, como aquele que apresenta um cordeiro em sacrifício. Deus vai, assim como Deus recebia a fumaça das gorduras que subiu do sacrifício, Deus vai estar atento ao que sair da tua boca, teu testemunho, teu louvor, tua adoração. Louvado seja Deus, porque agora você está testemunhando, testificando da grande obra restauradora, porque agora o Senhor é presente na tua vida. Louvado seja Deus. E Deus, portanto, Ele quer que você procure cada dia ter paz com Ele. Aí vá comigo, louvado seja Deus, no livro do profeta Isaías, e eu convido você no capítulo de número 57, Isaías, capítulo de número 57, e você vai ler o verso 17, 18 e 19, que diz assim: pela iniquidade da sua avareza, me indignei e os feri, escondi-me, indignei-me, mas rebeldes foram, seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações aos seus planteadores. Eu crio o fruto dos lábios, paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Aqui você vê o profeta dizendo: olha, eu tenho observado Deus falando com o povo, o caminho da tua iniquidade, porque tu tens andado no desenguinho do teu coração, tudo aquilo que pervertia a tua vida tem sido dominador de ti, mas agora eu, Senhor, revelarei para ti a minha graça, a minha presença, e eu vou te trazer, você que está longe de mim, vou te trazer para perto. Você vai ter a revelação do meu Filho Jesus Cristo, e na hora em que Ele se manifestar, eu trarei para ti a bênção, e os teus lábios vão falar das maravilhas, das obras que eu vou fazer, porque eu vou estabelecer paz, paz para aqueles judeus que crêem no meu nome, e paz para os gentios, ou seja, aqueles que estão longe, paz para os que estão perto e paz para os que estão longe. Todos eles serão alcançados e vão viver uma vida de comunhão, uma vida de alegria, e eu, Senhor Deus, os sararei, ou seja, eu purificarei deles todos os erros, toda a maldição, e eu trarei sobre eles toda a sorte de bênção, purificando eles para louvor da minha glória. Agora vá comigo, querido, no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, e você vai ler comigo no capítulo 1, e o verso de número 77 a 79, e diz assim, o texto retrata sobre a revelação de Deus à vida de João Batista, e diz aqui o texto assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto os visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas, à sombra da morte, a fim de dirigir os seus pés pelo caminho da paz. O texto aqui retrata quando Deus fala com Zacarias, pai de João Batista, quando ele está apresentando sacrifício, como sacerdote que era, e Deus diz:
Tu terás um filho, tua mulher vai dar um filho a ti, e ele vai ser então mensageiro que vai preparar o caminho do Salvador. Aquele que vem, e ele diz assim, porque o Altíssimo vai visitar, ou seja, um fruto vai ser gerado por obra reveladora de Deus, que foi o caso de Jesus no ventre de Maria. Ela não conheceu homem nenhum, e então o Senhor, o Espírito Santo veio e visitou ela e abençoou, e ela deu à luz. E então agora Zacarias recebe a mensagem que o filho dele, João Batista, anunciaria, prepararia o caminho para este Messias, e este Messias seria a revelação da glória de Deus no meio dos homens, para a iluminação do conhecimento, para abrir o caminho, e pelas mensagens, pela pregação da sua palavra, ele levasse vidas ao campo da paz, como havia sido profetizado pelo profeta Isaías, para que por meio disto nós tenhamos paz. E eu levo você ao livro de Romanos, e agora no capítulo 5 e o verso 1 de Romanos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se agora Deus manifesta a sua glória e Ele traz a essência da bênção por meio de Jesus Cristo, para que nós possamos agora viver esta essência de comunhão com Deus, de vida com Deus, andando na presença de Deus, porque por meio do sacrifício de Cristo, nós somos justificados, santificados em Cristo, para louvor da sua glória e andarmos na presença do Senhor. Vá comigo no livro de Efésios, Paulo pregando a carta aos Efésios no capítulo de número 2, e você vai ler comigo Efésios 2, verso 12. Louvado seja Deus, diz assim, Efésios 2, verso 12: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança, sem Deus e no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, agora pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenâncias, para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo-se a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Louvado seja Deus. Aqui você vê Paulo e ele frisa a respeito da profecia de Isaías no capítulo 57, como foi lido. E ele está dizendo que o sacrifício de Cristo agora quebra a parede da separação, a parede da inimizade, agora em Cristo, porque o homem, segundo a lei, não podia se justificar, não podia se santificar, mas agora pela vida de obediência, e na obediência sendo selado pelo Espírito Santo, e uma vez que o Espírito Santo é dado, você agora passa a ter este direito. E ele diz, quando você observa a palavra e absorve a mensagem dos profetas, dos apóstolos, e você ouve o ensinamento da palavra, você é como um prédio, um templo que é construído em cima de uma grande rocha que é Cristo, e essa é a nossa rocha principal. E ele diz, você agora cresce como um edifício bem ajustado, todo bem preparado, alinhado por Deus,
para a morada de Deus em espírito. Queridos, o Senhor mora com você. Você tem na sua vida agora paz com Deus. Há um relacionamento entre você e Deus de uma amizade profunda, porque o Senhor perdoou os teus pecados e está redimindo a tua vida. Vá comigo no livro do profeta Isaías, e agora no capítulo de número 26. Isaías, capítulo de número 26, e você vai ler comigo a partir do versículo de número 1, e o texto diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma forte cidade temos, e quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro, abri as portas para que entre nelas nações justas, e que observa a verdade. Tu a conservarás em paz, aquele cuja mente está firmada em ti, e porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e derribará até o pó, e o pé o pisará, os pés dos aflitos, e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo, até no caminho dos seus juízos o Senhor te esperarás e te guardará. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma te jurei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, de madrugada, a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostrem favor ao ímpio, nem por isso aprenderá a justiça, até a terra da retidão. Ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, e nem por isso os veem. Vê-lo-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens o teu povo, e o fogo os consumirá os seus adversários. Senhor, tu darás paz, porque tu és o que faz em nós todas as nossas obras. Louvado seja Deus. Deus agora olha para você e diz: esta profecia se cumprirá na tua vida, porque no relacionamento eu farei com que você tenha uma vida de comunhão. No futuro, nós estamos vendo aqui, o Senhor Deus vai manifestar grandes obras no teu caminho. No caminho da fé, você vai ver pessoas dentro da casa de Deus, como aqui foi lida a revelação de Isaías, que estão olhando a verdade, estão vendo Deus, mas muitas das vezes não obedecem, estão dentro da casa de Deus, mas praticando o que desagrada o Senhor. Mas você que anda em sinceridade, você que tem uma vida pautada no temor do Senhor, desfrutará das maravilhas de Deus, desfrutará do zelo de Deus, desfrutará dos cuidados do Senhor, e Ele vai derrotar todos os teus adversários, e o Senhor vai te recompensar todas as obras que você tem feito, tudo que você tem realizado em prol da obra de Deus, ou a favor da obra de Deus, Deus vai estar te recompensando, te retribuindo. Louvado seja Deus, para que você veja então bem. Por isso a mensagem se dizia: teme a Deus, busca ao Senhor, une-te, pois, a Deus, e tem paz com Ele, e assim te sobrevirá o bem. Vá comigo no livro do Êxodo, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo 30, verso de número 16, diz assim: porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, e que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques.
o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual tu passas a possuir. Então Deus usa Moisés para dar lei ao povo de Deus e diz: aqui é necessário que o Senhor está te redarguindo. E ele diz: hoje ele te ordena que tu ames ele de todo o teu coração e que tu vivas este temor, esta obediência a Deus, porque o Senhor vai te abençoar e vai te multiplicar. Ele vai cumprir os desejos do teu coração na tua terra que ele te dá por herança. Agora no livro do Êxodo, no capítulo 23 e no verso de número 22, louvado seja Deus. E o texto diz assim: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei contigo, louvado seja Deus, me tornando inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porquanto o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos feruzeus e aos cananeus e aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei diante de ti. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirá, nem fará conforme as suas obras más. Antes as destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele vos abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades, e não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, nem número dos teus dias tu irás ser tirado, mas porquanto tu irás cumprir todos os teus dias. E enviarei o meu terror diante de ti, e desconcertando a todo o povo por onde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem às costas. Louvado seja Deus. Quando você obedece a palavra e você anda com temor e comunhão com Deus, o Senhor é inimigo dos teus inimigos. E o Senhor está te abençoando. Na hora que Deus te abençoa, Ele tira as enfermidades. E Ele abençoará o teu pão com provisão. Abençoará a tua água, que significa fartura e bonança e vida. E Ele trará sobre ti toda a sorte de bênção. E o nome do Senhor será glorificado. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. E nós vamos no capítulo de número 29 de Jeremias. Jeremias capítulo 29. E você vai ler comigo o verso 11, e diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que cada um esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e toda a vossa alma. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregarei na terra das nações, de onde eles foram levados, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus está dizendo: assim como eu permiti você passar por aflição, seus filhos saírem da minha presença, quem sabe este é o seu dilema, o Senhor está dizendo: eu vou resgatar. Assim como eu fiz com Israel, e eles voltaram à sua terra, foram uma nação reconstruída, estruturada, eu vou fazer contigo, com a tua casa, com o teu casamento, com o teu ministério, com os teus, e você vai louvar e bendizer o nome do Senhor. Agora vá comigo no livro de Jeremias, capítulo 17, você vai ler comigo o verso 7 e o verso 8, que diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar frutos. É assim que Deus vai fazer com você. É assim que o Senhor vai te abençoar. Você teme a Deus, você obedece a Deus, você está atentando para as verdades de Deus,
Ele vai abençoar a tua vida. E você será como esta árvore plantada junto ao ribeiro de água. E você vai prosperar em todas as obras da sua mão. E você vai frutificar para Deus. Para fechar a nossa mensagem, vá comigo no livro de Provérbios 16. E você vai ler do verso 3 ao verso 7, que diz assim. Provérbios 16, 3 a 7. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que você possa entender a cada dia e frutificar na presença do Senhor nosso Deus. Ore comigo. Querido Pai, te louvamos por esta palavra. Grave-a mesmo ao íntimo do nosso coração. Senhor amado e santo, traga sobre nós a tua bênção. Que cada dia, Senhor, possamos nos agradar de ti e obedecer a tua palavra e ter paz contigo. Ó Senhor, faz frutificar a tua palavra e abençoa o teu servo. Aquele que está caído, levanta. O que está fraco, fortalece. Enche do teu poder. Aperfeiçoa a excelência dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Rica lamandarai. Eu oro pela libertação da família. Eu oro pela restauração do lar. Eu oro pela vitória no sentimental. Eu oro, Senhor, pela vitória profissional. Eu oro e te peço a tua bênção sobre os enfermos, para que sejam curados, Senhor, até mesmo os desenganados pela medicina. Opere o milagre. Pai, eu oro e determino toda sorte de bênção na vida do teu povo. Eu incluo nesta oração a todos os dizimistas, a todos os mantenedores da tua obra e das missões. Traz sobre os teus filhos, Pai, toda a sorte de bênção, abrindo a janela dos céus e abençoando com bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o Senhor Deus te abençoe, e eu quero te convidar a compartilhar o nosso vídeo e abençoar outras vidas com esta palavra da parte de Deus. E também quero te dizer que na descrição dos nossos vídeos você vai estar com as nossas contas da igreja, o nosso CNPJ, caso você deseje fazer a devolução do seu dízimo ou fazer a sua oferta, terá como fazer em depósito bancário. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aleluia.